Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. Programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais. Sempre com convidados especiais, com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Hoje vamos debater o Índice de Percepção da Corrupção de 2023, que foi divulgado há pouco pela Transparência Internacional e no qual o Brasil caiu 10 posições. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Há poucas semanas, a organização não-governamental Transparência Internacional divulgou seu tradicional Índice de Percepção da Corrupção. O IPC é produzido desde 1995 e avalia 180 países e territórios, atribuindo notas em uma escala de 0 a 100. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade. Quanto menor é a nota, obviamente, maior é a percepção da corrupção. O Brasil, em 2023, caiu 10 posições no ranking, ficando na colocação 104, empatado com Argélia, Sérvia e Ucrânia, e atrás da Zâmbia, da Gâmbia e da Etiópia. Com apenas 36 pontos, estamos abaixo da média global, da média dos BRICS e na mais distante da média dos países do G20 e da OCDE. Segundo a Transparência Internacional, são 7 os motivos que levaram o Brasil a recuar no ranking, com destaque para a ingerência na autonomia das instituições. Para a ONG, o governo Bolsonaro atuou no desmanche do pilar de controle jurídico, ao nomear Augusto Aras para a PGR, desarticulando o enfrentamento à macrocorrupção. A hora é a hora de corrigirmos rumos para que o lavajatismo não perdure. Também cita a interferência na PF, na CGU, no COAF, na AGU, na ABIN e na Receita Federal. Da mesma forma, Lula tampouco atuou para reverter este cenário, ao nomear para o Supremo pessoas de sua estrita confiança, como o advogado Cristiano Zanin e agora ex-ministro da Justiça, Flávio Dino. Tampouco seguiu a lista tríplice ao substituir Aras por Paulo Gonet na PGR. Segundo a ONG, nunca o judiciário brasileiro esteve tão permeado, até suas mais altas esferas, por interesses e transações políticas e econômicas, ou pelo menos nunca tão explicitamente. Outros destaques do relatório da Transparência Internacional são a criação do orçamento secreto, o aumento do fundão eleitoral, a disseminação de fake news e o discurso do ódio, e a exacerbação dos poderes do STF e do TSE. Fica a impressão de que a corrupção é apenas mais um problema, talvez já nem seja o maior dos problemas. Hoje trouxemos para debater o tema o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, e o advogado Guilherme Francis, que é gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional do Brasil. Senhores, muito bem-vindos aqui aos estúdios da Jovem Pan. Obrigado. Obrigado, um grande prazer aqui estar falando na Jovem Pan, falando com você, Dantas, e também com o Guilherme. Excelente. Bom, com as devidas escusas, senador, eu vou começar pelo Guilherme, porque eu quero entender um pouquinho como esse índice é feito, já que foi muito criticado, naturalmente, por aqueles que são apontados como responsáveis ou corresponsáveis por essa redução, né, da percepção de combate, né, à corrupção. Guilherme, por favor, explica para a gente um pouquinho a história do índice, como que ele é feito e, claro, os principais achados nesta edição. Bom, o Índice de Percepção da Corrupção é provavelmente a avaliação mais longeva e abrangente que existe no mundo para avaliar como os países estão se desempenhando no combate à corrupção. Ele foi criado em 1995 e ele olha principalmente para o setor público dos países. Ele avalia anualmente todos os países que estão cobertos, atualmente são 180 países, e esse ano nós chegamos a essa conclusão que você mencionou, de que o Brasil teve aí uma queda de 2 pontos e 10 posições no ranking. O Índice de Percepção da Corrupção, ele se baseia na percepção avaliada de especialistas, acadêmicos, acadêmicas, pessoas de negócio, de todo mundo que participam de uma série de pesquisas globais que são compiladas pela Transparência Internacional e geram esse resultado, que é uma pontuação de 0 a 100, facilitando aí também a compreensão de toda a sociedade em relação à situação de combate à corrupção em cada país. E o Brasil, com 36 pontos, ficou abaixo da média global, né, de 43 pontos. O que pesou mais nesta edição, nessa percepção do índice agora? O que mais influenciou essa percepção de que
nós não estamos combatendo a corrupção como deveríamos? Bom, o resultado de 2023, ele não se refere apenas a acontecimentos de 2023, né? Nós pretendemos e nós fazemos sempre um esforço de olhar a série histórica. Então, o Brasil está aí numa sequência de queda desde 2013, e esse processo contínuo aí de retrocessos, e especialmente nos marcos legais e institucionais anticorrupção. Então, a queda do resultado identificada pelo índice desse ano, ela demonstra que o processo, especialmente durante o governo Bolsonaro, onde houve uma série de retrocessos com interferências políticas, instituições e órgãos de controle, o estabelecimento da criação do orçamento secreto, enfim, desmandos e redução da transparência da participação social, essas diversas políticas que foram implementadas, especialmente durante o governo Bolsonaro, para que essa destruição seja reconstruída, vai exigir um esforço concentrado, não só por parte do Poder Executivo, por parte do Legislativo e do Judiciário também, para que a gente retome e se restabeleça num patamar minimamente adequado. Então, o que a gente avalia é que, para além de todos esses problemas que nós viemos, a Transparência Internacional veio denunciando ao longo de todos os últimos anos, em 2023 não houve um esforço sistemático, estrutural, por parte do governo federal, para restabelecer e reconstruir esses marcos, apesar de avanços importantes, especialmente na área de transparência e participação social. Perfeito. A CGU, inclusive, estava destacando isso ao reagir a este relatório. Bom, nós ficamos atrás, Moro, de Cuba e da Argentina. Te surpreendeu esse resultado? Não me surpreendeu. Veja, não existe uma agenda anticorrupção do governo Lula. É claro que esse resultado, como foi dito ali pelo Guilherme, reflete erros do passado, mas também faltas desse governo. Não existe, na verdade, nenhum esforço de reconstrução e, ao contrário, o que se vê é um progressivo desmantelamento. E aqui nós temos uma prova cabal disso, que é as iniciativas do governo contra a lei das estatais. A lei das estatais foi aprovada em 2016 como uma busca de uma melhor governança das nossas estatais para evitar o loteamento político, exigindo critérios técnicos para a nomeação de dirigentes dessas empresas. E uma das primeiras ações do governo Lula, através de partidos satélites, foi atacar perante o Supremo Tribunal Federal a lei das estatais. Então, assim, aqui eu até vou divergir um pouco do Guilherme. Acho que tem alguns pontos positivos, talvez, de algo que tenha sido feito, talvez na área ambiental, alguma coisa, concurso aberto, mas o governo Lula não possui uma agenda anticorrupção, isso está claro. Ao contrário, a agenda é anticorrupção, ilustrado também pelos ataques que são feitos lá Lava Jato, ataques a agentes anticorrupção, e um fato que é notável: quem está preso ou processado no Brasil por crime de corrupção hoje? Grande corrupção, não o guarda da esquina, mas grande corrupção, ninguém. E o governo, quando teve esse relatório da Transparência Internacional, reagiu com ferocidade, atacou severamente, inclusive com um monte de mentiras, a Transparência Internacional, a refletir que não tem nenhuma disposição. E eu tenho dito, Cláudio, muito claramente, qual que é a melhor forma de responder à Transparência Internacional? Apresenta uma agenda anticorrupção. O governo não tem o que apresentar. Deixa eu lhe perguntar, o Flávio Dino, inclusive, que deixou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e assumiu uma cadeira no Supremo, ele também reagiu ao relatório, né, Guilherme? E ele disse o seguinte, ele disse que, ele disse que o que mudou, ele foi contra o relatório, o resultado do relatório, disse que o que mudou é que pusemos fim, as aspas aqui do ministro, pusemos fim à política de espetacularização do combate à corrupção, e que o relatório faz afirmações exóticas. É uma pergunta para os dois aqui. E ele disse ainda o seguinte, que quem usa o combate à corrupção como bandeira política é tão corrupto quanto corrupto. Por favor. Não, desculpe, a gente respeita aí o agora ministro do Supremo, mas algumas afirmações aí não fazem sentido. A bandeira anticorrupção é uma bandeira política importante. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Como eu disse, diante do relatório, você pode ler o relatório, pode concordar com pontos, pode discordar de outros pontos, isso é absolutamente normal. Tem alguns pontos do relatório que eu tenho até algumas divergências específicas,
Mas, em geral, é o retrato de um Brasil que abandonou a agenda anticorrupção. E como se reage um relatório dessa espécie? Você apresenta uma agenda anticorrupção. Vamos falar de novo em execução da condenação em segunda instância. Vamos aumentar a transparência e publicidade dos processos. Vamos manter os acordos de leniência que foram feitos no passado, as multas que foram aplicadas a essas empresas. Vamos fortalecer a lei das estatais, vamos ampliar essas restrições para também a administração direta. O governo não tem essa agenda, então ele não tem como ele não tem o que apresentar, ele ataca o mensageiro, a Transparência Internacional. E veio com ataques, a meu ver, até abaixo da linha da cintura, muitos adjetivos e pouco conteúdo nessas afirmações. Agora, de fato, nós lá também do Legislativo, nós temos uma responsabilidade. Agora, muito depende, sim, também do governo, que tem um certo controle, ou pelo menos uma influência na agenda legislativa, querer fazer com que essa agenda avance dentro do Congresso. Eu vou te fazer uma provocação, mas eu quero que o Guilherme responda primeiro, porque eu primeiro queria saber se ele concorda com a afirmação de que o relatório traz declarações exóticas. Mas é o seguinte, eu vi que o relatório, e o próprio Guilherme mencionou aqui, ele fala sobre o orçamento secreto. Quer dizer, o orçamento secreto, é claro que havia ali o conhecimento do governo, naturalmente, um acordo, a aceitação do governo em relação ao uso das emendas de relator para a destinação de recursos. Mas, efetivamente, é algo da caneta do Congresso, do Legislativo, né? E também ele menciona ali, no relatório, né, todos esses retrocessos do governo Bolsonaro, da gestão Bolsonaro, da qual o senhor fez parte. Eu me lembro da votação, do esforço que o senhor fez em relação ao pacote anticrime, que depois até virou piada, a gente falando tem muita gente falando no Congresso que virou pacote pró-crime. Mas tirando a piada, a essência do relatório, não sei se ela foi preservada. Quer dizer, o Congresso também modificou muito daquelas propostas que o senhor encaminhou quando ministro da Justiça. Eu queria que o senhor se manifestasse sobre essa questão do Congresso, mas depois do Guilherme. Bom, não nos surpreende ser criticado por fazer apontamentos críticos em relação ao governo. Isso sempre acontece e provavelmente sempre acontecerá. O que nós vimos, na realidade, é que em outros momentos históricos, há poucos anos atrás, quando nós apresentávamos críticas ao governo Bolsonaro, muitas das pessoas que hoje criticam a nossa legitimidade utilizavam esses relatórios, utilizavam essas notícias para fazer apontamentos críticos, então, em relação ao governo anterior. Então, apontarem críticas em relação ao nosso trabalho não nos surpreende. De fato, o questionamento da legitimidade que foi feito por alguns dos críticos, apontando, fazendo acusações genéricas, sem apresentar fatos novos e se baseando em informações já comprovadamente falsas, decepciona no sentido de que nós esperávamos que um governo e autoridades públicas constituídas atuassem na defesa do espaço cívico e na própria defesa de organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Então, quando nos atacam, não estão exatamente nos surpreendendo, mas nós esperávamos uma conduta melhor, no sentido de, eventualmente, claro, ninguém precisa concordar com todas as afirmações e juízos de valor que nós apresentamos. A ideia do relatório que traz esses pontos positivos e negativos é justamente trazer uma avaliação qualitativa para compor e para contribuir com a avaliação do índice de percepção da corrupção, buscando explicar aí quais são os elementos positivos e negativos que devem ser considerados. E o que nós esperávamos e o que nós ainda esperamos é que, a partir desses apontamentos, todas as autoridades constituídas, todos os poderes da República atuem de forma concreta para avançar um plano nacional anticorrupção. E aí a gente tem que reconhecer o papel tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. O senador Moro falou sobre a questão das estatais. O que nós vimos, na verdade, foi um ataque por vários caminhos às disposições da lei das estatais, que estabeleciam essas restrições a agentes políticos sendo indicados para conselhos de administração e diretoria. Para quem se lembra, no final de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou a toque de caixa um projeto de lei derrubando parte da lei das estatais.
Logo em seguida, a gente teve uma ação do PCdoB junto ao Supremo Tribunal Federal. O governo federal e outros entes que foram chamados a se manifestar se posicionaram pela inconstitucionalidade e, eventualmente, nós tivemos uma decisão monocrática do então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, no sentido de suspender a aplicação desses dispositivos da lei. Acho que é um exemplo aí de várias entidades, né, de todos os poderes da República, alinhados em algum nível para enfraquecer os mecanismos de governança das estatais que se mostraram tão importantes para preservá-las de irregularidades e malfeitos. Quer dizer, é interessante que você não tem o acolhimento de um relatório como esse, das críticas desse relatório, você não tem o acolhimento disso pelo poder público e uma resposta à sociedade do tipo, olha, são bem-vindas essas críticas, não concordamos com essas e outras aqui e tal, mas vamos nos encaminhar, né, endereçar aqui as nossas políticas para tentar melhorar no índice. Não vemos nada disso. Eu quero a tua opinião sobre o papel do Congresso nisso. Se o senhor acha que está adequado, considerando esse histórico e os apontamentos são feitos pelo relatório em políticas que, vamos dizer assim, que danificam aí a transparência, por exemplo, no orçamento público. A Transparência Internacional tem razão a dizer, olha, é uma responsabilidade coletiva, não é só do Poder Executivo, existe uma responsabilidade do Poder Judiciário, existe uma responsabilidade do Poder Legislativo. Mas vamos ser claros aqui, existem tentáculos do Lula, do Poder Executivo, quem é o grande motor, quem é o grande promotor da suspensão da lei das estatais? Aqueles partidos satélites do PT agiram sozinhos? Não. É claro que o governo estimulou a propositura daquela ação. O governo estimulou um clima desfavorável à lei das estatais. E vamos colocar, quem se beneficia? Quem se beneficia é o governo que pôde fazer o loteamento político das estatais, desrespeitando a lei que, aliás, vigorava desde 2016, a do governo Temer, e seguiu todo o governo Bolsonaro, com um ou outro momento de tensão, mas até onde eu tenho presente, não houve ali nenhuma iniciativa para suspendê-la. Esse projeto foi aprovado na Câmara, já, não no governo Lula, mas já sob a influência do governo Lula, porque já era o presidente eleito, e no Senado ele foi simplesmente congelado, né? O presidente Rodrigo Pacheco, nisso ele tem um grande mérito, não deu guarida a essa tentativa de revogar a lei das estatais. Mas eu reconheço, o Legislativo tem a sua responsabilidade, né? Também tem uma agenda anticorrupção. Agora, o poder de influência do governo federal em cima da agenda legislativa, ela é inegável, assim como o poder de influência do Poder Executivo em cima do Judiciário. E o grande problema que a gente falava aqui é a questão da percepção. Você não consegue dimensionar a corrupção de maneira objetiva, porque esses crimes ocorrem na sombra. Se nós vamos considerar os processos, as condenações, as pessoas presas, dinheiro recuperado, o critério seria considerar o Brasil tão honesto como a Dinamarca, porque hoje nós não temos ninguém sendo processado e preso simplesmente porque a impunidade é muito grande para esse crime no Brasil. E aí você tem um presidente da República que foi condenado no passado em 3 instâncias por corrupção, foram anuladas, mas por motivos formais, sem que se afirmasse a inocência. E esse presidente vem e, ao invés de reconhecer os erros do passado, a corrupção nos governos do PT são inegáveis, não é só o Petrolão, é o Mensalão, vem o presidente e dobra a aposta. Elimina a lei das estatais porque é inconveniente. Visita a refinaria, por exemplo, Abreu e Lima, e diz que vai botar mais, 8 bilhões numa refinaria que é um símbolo de desvio de recursos. Então, tudo isso gera uma percepção negativa nas pessoas, e é claro que o índice da transparência vai refletir essa percepção negativa. Até me surpreendo, dentro do contexto, como não caiu mais. Mas acredito que se nós seguirmos nessa toada, e se o governo Lula continuar insistindo em atacar o mensageiro, atacar a organização e não apresentar uma agenda anticorrupção, nós vamos cair ainda mais nesse índice de percepção. E é ruim por quê? Afugenta investidores, é ruim para o ambiente de negócios, mostra um país que não está preocupado com aquilo que é íntegro. Então o cenário é todo negativo e, a meu ver, o governo federal tem reagido errado no que diz respeito a esse assunto. Excelente. Eu
li no relatório, Guilherme, que vocês usam ali, a análise de vocês passa por 3 pilares, né? Judicial, político e social. E há menção, inclusive crítica, a diversas decisões recentes de ministros do STF, cita o ministro Dias Toffoli em relação a alguns casos ali da JBS, cita outras decisões também de você anular aquelas multas que foram negociadas nos acordos de delação. Quer dizer, qual é o papel do judiciário? Né? Como é que o judiciário... Como está o judiciário nessa foto, Guilherme? Bom, como nos outros poderes e com relação aos outros eixos, a gente aponta pontos positivos e negativos. Então, em 2023, o Supremo Tribunal Federal desempenhou um papel muito importante na sua própria reconstrução a partir dos atentados de 8 de janeiro. A gente viu um esforço grande da ex-presidente Rosa Weber para restabelecer o Supremo e reinstituir e poder avançar na responsabilização das pessoas que foram responsáveis por esses atentados. Vimos avanços também no sentido do princípio da colegialidade, ou seja, a restrição de tempo do pedido de vista, que acaba fortalecendo a instituição como um todo. Mas, de fato, vimos também algumas decisões monocráticas que geram espanto, pelo menos, se não pelo conteúdo, mas também pela forma como foram tomadas, que não sequer permitiram a manifestação de todos os ministros da Corte para, assim, fazer juízos que teriam e tiveram profundo impacto na sociedade brasileira. Então, mencionamos antes a decisão relacionada à lei das estatais e, mais recentemente, houve também a decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu, que anulou as provas que haviam sido incluídas no acordo de leniência do Odebrecht. Mais recentemente, houve também a suspensão de grande parte da punição que havia sido aplicada à JF. Mas focando especificamente na suspensão, na anulação das provas oriundas do acordo do Odebrecht, é importante que a gente também traga os elementos que também embasaram a nossa avaliação, que foram produzidos inclusive por outras organizações. O Grupo de Trabalho Antissuborno, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, fez uma avaliação extremamente crítica em relação à implementação pelo Brasil da Convenção de Combate ao Suborno Transnacional. É aquele suborno quando empresas ou pessoas brasileiras vão a outros países e subornam agentes públicos desses países para obter negócios. A conclusão do OCDE foi que há um cenário de ampla impunidade em relação a esse crime que foi instituído décadas atrás e que com a lei anticorrupção passou a cobrir também, a alcançar também pessoas jurídicas. E essa avaliação do OCDE, que está consignada no relatório público, do qual autoridades brasileiras tomaram conhecimento e participaram do desenvolvimento, reforça aí o impacto que essa decisão do ministro Toffoli tem no sentido de criar profunda insegurança jurídica em relação aos acordos de leniência, que trouxeram muitas informações e não só trouxeram informações, como também estabeleceram penalidades que deveriam ser cumpridas pelas empresas que admitiram malfeitos e irregularidades, não só para recuperar os ativos, recuperar os recursos públicos que haviam sido desviados, mas também para reparar as vítimas que foram de alguma forma afetadas por esses grandes esquemas de corrupção. Então o judiciário tem sem dúvida um papel importante, não só no combate à impunidade, mas também na reparação dos direitos de vítimas de corrupção, que são milhares e milhões de pessoas em todo o Brasil. Moro, você mencionou as consequências dessa percepção de corrupção na economia. Eu estive aqui com o Freixo discutindo turismo e ele colocou uma outra perspectiva. Ele disse que incentivar uma atividade econômica como o turismo, por exemplo, que é o setor ao qual ele está dedicado agora, acaba reduzindo o crime, de alguma maneira. Né? E aí ele, claro, falou também da violência, etc. e tal. Você tem experiência internacional, você tem conhecimento das experiências internacionais de combate ao crime e o impacto disso na economia. Qual é o caminho? Qual é a solução? É só a repressão? É só trabalhar essa parte, esse arcabouço legislativo? Ou há outros mecanismos, há outros caminhos? Como é que seria essa agenda de combate à corrupção que você propõe aí há tanto tempo, que acabou de mencionar? Não, perfeito. Só deixar claro que há uma correlação entre desenvolvimento econômico e bom IDH com integridade e combate à corrupção.
se nós formos fazer uma sobreposição, inclusive, entre o ranking da Transparência Internacional e o ranking do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, normalmente vai se ver que os países que ocupam as melhores posições no IDH também ocupam as melhores posições no ranking anticorrupção ou de integridade e vice-versa. Tanto que vários países que são considerados países falidos, como é o caso aqui da Venezuela, nosso vizinho, é também um dos países considerados mais corruptos do mundo. A agenda anticorrupção é uma agenda que, no fundo, busca segurança jurídica também. Porque um dos grandes fatores que afasta investimento, afasta crescimento, é essa arbitrariedade dentro dos mercados. E boa parte dos casos de corrupção estão vinculados com aquilo que a gente chama do capitalismo de compadrio. É alguém, uma empresa praticando concorrência desleal, obtendo, por exemplo, uma licitação, ou um preço dentro do mercado, ou uma regulação favorável a ela, através de pagamento de alguma espécie de suborno. A meu ver, nós temos que ter um misto de mecanismos de prevenção e mecanismos de repressão. É importante, quem roubou dinheiro público, quem roubou a população, tem que sofrer as consequências, e a consequência, a meu ver, tem que ser prisão, tem que ser rigoroso, e perder o benefício auferido com o suborno, ou seja, ser confiscado aqueles valores todos que a pessoa obteve. Mas nós também temos que ter mecanismos de prevenção e de transparência. Aí até o tema que vem, que nós falamos aqui, que foi dito, das emendas parlamentares. As emendas parlamentares não são um mal em si mesmo. No fundo, você tem uma disputa de poder em cima do orçamento público. Você pode até discutir, devia ser menor, devia ser maior, é uma disputa de orçamento entre o poder executivo e o poder legislativo. O que é importante é que tanto os investimentos do poder executivo como do poder legislativo sejam feitos com transparência e submetido a mecanismos de controle. Inclusive é o que eu quero fazer lá dentro das minhas emendas parlamentares. Nós estamos até pensando em criar mecanismos de canais de denúncia vinculados à aplicação das minhas emendas parlamentares, para que nós possamos evitar qualquer espécie de desvio ou que, se ocorrer algum desvio, chegue ao nosso conhecimento para nós podermos tomar providências. Então é transparência, prevenção, repressão, tudo isso resulta em maior segurança jurídica. Eu ouvi, Cláudio, de diversas empresas do estrangeiro que vieram ao Brasil depois da Lava Jato, que me disseram, olha, quem abriu o mercado para nós no Brasil foi a Lava Jato, no sentido de tornar a concorrência mais leal, porque antes eles entendiam que aqui era um jogo total de cartas marcadas e que, portanto, não valia a pena porque a jurisdição era muito arriscada. E várias dessas empresas, multinacionais, internacionais, elas estão submetidas à legislação muito rigorosa. Em seus países. Em seus países. Então, essa prática de pagar um suborninho ali para obter um melhor negócio, isso para elas é fatal. Claro. Tanto para a reputação, como também para os negócios. Então, para elas é importante vir num ambiente de negócios mais íntegro e nós precisamos trabalhar para isso no Brasil. Perfeito. Para encerrar, Guilherme, a Dinamarca está em primeiro lugar, né? Isso. O que a Dinamarca tem que a gente não tem? É isso aí que o Moro falou ou tem mais alguma coisa? Sem dúvida, os países que estão nos primeiros lugares do ranking são países que investem muito mais em transparência, controle social, participação da sociedade, do que investem em punição. É um investimento muito mais rentoso, rende muito mais, né? Mas a gente também não gosta de criar essa impressão de que são países perfeitos. Mesmo esses países, muitas vezes as suas empresas estão exportando corrupção para todo mundo. Então, o problema da corrupção é um problema que não se escapa nem se resolve. Ele se adapta constantemente e exige que todos nós, a sociedade, o setor privado, o governo, tenham ele em mente permanentemente e avance políticas para endereçá-lo de forma contínua, entendendo que, no final das contas, a corrupção prejudica justamente aqueles que mais necessitam da proteção do Estado, que são as pessoas mais pobres, as minorias, as classes mais vulneráveis da sociedade, que dependem da educação pública, dependem da saúde pública. Quando esses recursos são tirados, são justamente essas pessoas que são mais prejudicadas. Então, uma política de avanço, de promoção da igualdade social, também passa necessariamente pelo combate à corrupção. Perfeito. Muito obrigado a ambos. Chegamos ao fim da nossa conversa hoje com a presença do senador Sérgio Moro, do União Brasil,
do Paraná, e do advogado Guilherme France, que é o gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional do Brasil. Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela presença. A Jovem Pan mantém o compromisso de trazer outros grandes temas e nomes do debate público. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.